Olá a todos, me chamo Beatriz Oliveira e irei apresentar o meu plano de trabalho intitulado Efeito do material precursor e da espessura nas absortividades de superfícies solares multicamadas, que faz parte do projeto Obtenção e Caracterização de Superfícies Solares Absorvedoras Multicamadas, orientado pela professora Kelly Cristiane Gomes. Este trabalho está em concordância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de número 7, Energias Renováveis e Acessíveis, 9, Indústria, Inovação e Infraestruturas e 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. A energia é um fator de extrema importância para a sociedade moderna que, devido ao amplo desenvolvimento econômico e social, expandiu a utilização de combustíveis fósseis com o intuito de suprir a demanda por energia dos países. Esse uso desencadeou impactos ambientais e a busca por fontes renováveis tornou-se uma estratégia de alto valor para reverter tais efeitos. Dentre as fontes, a energia solar se destaca por poder ser usada para a geração de eletricidade através de sistemas solares térmicos, que possuem como componente principal o coletor solar. Uma das maneiras de aumentar a eficiência desses coletores é por meio da utilização de superfícies seletivas, que são materiais com alta capacidade de absorção de radiação solar. É fundamental buscar a melhor maneira para realizar a deposição do material em forma de filme sobre o substrato. Uma das técnicas para produzir os filmes é por magnetron sputtering, muito aplicada industrialmente, pois possibilita a produção de revestimentos com composições diferentes, podendo atingir espessuras nanométricas. Diante do cenário apresentado, este trabalho se propõe a avaliar o efeito do material precursor e da espessura nas absortividades de superfícies solares multicamadas à base de molibdênio e óxido de cromo e molibdênio e sílica obtidas pela técnica magnetron sputtering. O processo experimental utilizado consistia em 4 etapas. A etapa 1 diz respeito às decisões iniciais, como a escolha do tipo de substrato e do material de deposição que seria utilizado. Na segunda etapa, houve o tratamento superficial por eletropolimento e limpeza no banho ultrassônico. A etapa 3 consistiu na deposição dos filmes via magnetron sputtering, onde foram selecionados todos os parâmetros necessários para que fosse possível obter os filmes desejados. Foram definidos parâmetros de pressão, potência, distância e tempo de deposição. Com os filmes produzidos, seguiu-se para a etapa 4, onde foi possível analisá-los através de técnicas para avaliar suas propriedades ópticas e microestruturais. A partir disso, foi possível estabelecer a nomenclatura das amostras, onde a primeira letra diz respeito à camada absorvedora de molibdênio, o número 1, 2 e 3 está relacionado ao tempo de deposição, podendo ser de 30 a 45 ou 60 minutos, e a segunda letra, se houver, diz respeito à multicamada de óxido de cromo, definida por um C, ou de sílica, sendo um S. Analisando os resultados de reflectância difusa, é possível notar que os filmes de camada única apresentaram maiores valores de reflectância ao serem comparados com os filmes multicamadas em cada condição de tempo. Filmes com multicamada de CR2 ou 3 apresentaram os menores números de reflectância difusa em relação aos filmes com SiO2, exceto a amostra M1C. A reflectância total apresenta valores maiores que a reflectância difusa, uma vez que ela é a soma da reflectância especular e difusa. Nota-se um comportamento similar ao apresentado para os resultados da difusa, e mais uma vez, os filmes multicamadas de CR2 ou 3 apresentaram para os 3 tempos de deposição os menores valores de reflectância em comparação a SiO2. Observa-se que os melhores filmes produzidos em relação à reflectância difusa foram depositados durante o tempo de 60 minutos. Já com relação à reflectância total, temos o melhor resultado para a camada única na amostra M3 e para multicamadas nas amostras M2C e M2S. A partir dos dados de reflectância total, foi possível calcular e obter as curvas que diz respeito ao espectro da absortância total, onde visualizamos o comportamento estável dos filmes ao longo de todo o espectro. Podemos observar também que houve um aumento no valor da absortância com a adição das camadas de óxido de cromo e sílica. A amostra M3 foi o melhor filme de camada única produzido, com um valor de absortância solar de 76,71%. Para os filmes multicamadas, temos as amostras de 45 minutos que apresentaram as melhores absortâncias solares com valores de 78,74% e 76,43%. Comparando o percentual de aumento da absortância solar com a adição das camadas de CR2O3 e SiO2, para o filme de molibdênio depositado durante 30 minutos, obteve-se o valor de 64,04% de absortância. Com a adição da camada de óxido de cromo, o aumento foi de 10,38% e da camada de sílica, 6,55%. Na segunda condição de tempo, M2 teve uma absortância solar de 66,07% e na forma de multicamadas apresentou os melhores resultados com um aumento de 19,17% e 15,74% para M2C e M2S, respectivamente. Em contrapartida, no tempo de 60 minutos, que possui a maior absortância solar para filme único, de 76,71%, nota-se um menor percentual de aumento, que foi de 1,19
para SCR2O3 e uma diminuição de 0,67% para SiO2. Ao analisarmos o parâmetro RA, que diz respeito à rugosidade da amostra, percebe-se valores mais altos nas amostras depositadas com sílica, não havendo diferença ao compararmos os tempos de deposição de 30 e 45 minutos. Já nas amostras M3C e M3S, a diferença é notável, pois a amostra composta por CR2O3 apresentou uma redução no seu valor de rugosidade aritmética, enquanto a amostra com SiO2 manteve-se constante. É possível afirmar a ideia de que superfícies menos rugosas, ou seja, com valor de RA menor, favorecem a propriedade absorvedora dos filmes, fenômeno evidente quando se observa as amostras de óxido de cromo em cada condição de tempo. Os filmes que apresentaram maiores espessuras foram aqueles depositados durante um maior parâmetro de tempo e que apresentaram maiores valores de RA, ou seja, os filmes multicamadas de sílica. Analisando a morfologia em 3D de todos os filmes multicamadas, verifica-se que, apesar das amostras possuírem condições diferentes, nota-se perfis morfológicos semelhantes com superfícies bastante uniformes, indicando que a deposição pela técnica de magnetron sputtering viabiliza filmes muito homogêneos. Conseguimos visualizar rugosidades mínimas nas amostras multicamadas de sílica em comparação aos outros filmes, confirmando assim os dados dos parâmetros de rugosidade analisados. Dessa forma, concluo que foi possível a obtenção de revestimentos à base de molibdênio, óxido de cromo e molibdênio e sílica, utilizando a técnica de deposição de magnetron sputtering. Na análise de absortância total espectral, observou-se um aumento do valor da absortância com a adição das camadas de óxido de cromo e sílica. Os filmes de camada única apresentaram os maiores valores de reflectância difusa em comparação com os filmes multicamadas em cada condição de tempo. A presença da camada sobreposta de molibdênio melhorou a propriedade absorvedora dos filmes, chegando a um aumento de quase 20% para a amostra que possuía a multicamada de óxido de cromo e de mais de 15% para o filme com sílica. Pela análise de perfilometria, observou-se que as superfícies menos rugosas favoreceram a propriedade absorvedora dos filmes. O crescimento da espessura dos filmes multicamadas produzidos propiciou o aumento da absortância solar no tempo de 45 minutos, sendo os filmes de sílica mais espessos que os de óxido de cromo devido aos maiores valores de RA. Aqui estão algumas das referências bibliográficas utilizadas na pesquisa. Gostaria de agradecer aos órgãos de fomento e laboratórios onde foi possível realizar as atividades da pesquisa, como também a minha orientadora e colegas de iniciação científica pelo incentivo. Obrigada!